Essa turma é maravilhosa, hein? Já chega cedo a turma para fazer aquela reunião entre amigos aí, fantástico. Até minha filha já está chegando ali, que maravilha. Ó, aqui, ó, Lu. Ó, Canadás, homenagem. Camiseta em homenagem à minha filha hoje, que maravilha! Grande e vitoriosa da casa. Vou pedir um detalhezinho para todos vocês aí. Clica naquele botãozinho do joinha ali para dar aquele reforço, porque a gente está precisando fazer esse canal se transformar num canal internacional. Está sendo já um pouquinho, estou com meu amigo Sérgio, lá de Boca Raton. Isso ajuda uma barbaridade. Vai difundindo para todos os cantos. E hoje o assunto é um piano interessante, um piano chamado Blitner. Eu só vou fazer uma pergunta direto para vocês já. É só responder. Alguém já ouviu falar em piano Blitner? Pois hoje vocês vão conhecer a história deste fantástico instrumento. Espetacular! Olha só a turma chegando. Vamos começar, então, primeiro aquele esquema, né, que vocês já conhecem, né? Aquela maravilha que a gente sempre comenta antes de iniciar a nossa contagem regressiva. Vou agradecer as pessoas que estão sempre curtindo as mensagens, estão dando aquele joinha no canal. Eu tenho feito várias divulgações de várias coisas muito bonitas, muito interessantes. Botei essa semana o tema carinhoso, a Rita escutou ali, é realmente espetacular. O arranjo que a gente monta com esses temas são muito bonitos. E essas inspirações vêm de hora, elas acontecem na hora. O trabalho que a gente fazia lá junto com o maestro Pacheco, Kleberson Mendes, que é um gênio, o maestro Pacheco é um gênio. São todas coisas que aconteciam na hora. Não acho que a gente preparava, ensaiava, não. Tudo aquilo acontece em tempo real. Então é bacana vocês valorizarem, passarem, porque isso é fantástico, ajuda muito e a gente precisa desse tipo de ajuda. Então, vamos agradecer as pessoas que contribuem com o Pix. Tem muita gente que está começando a fazer aquele reforço financeiro para o canal, isso ajuda também. Mas o que mais ajuda é compartilhar, dar o joinha, é fazer esses vídeos todos se propagarem. Eu fiz aquele vídeo sobre manutenção de piano e fico impressionado com um número tão pequeno de pessoas que já tiveram acesso àquele vídeo. Só tem informação importante para quem tem piano acústico. Só. Aquilo que a pessoa precisa para manter o seu piano por muito mais tempo está lá nessa live. E a gente sempre está comentando em todas as lives, né? Então, estou vendo que a Adriana está chegando também, o meu irmão já está ali. Eu vou mandar alguns abraços antes de começar também para o meu amigo Jorge Maccione, que é um parceiro incrível. Os pianos que a gente tem, esses pianos são uma parceria muito forte, a maioria desses pianos são dele, são pianos maravilhosos, sempre muito bem tratados. Hoje a gente está anunciando um Piano Brasil com preço fantástico. Trabalho maravilhoso, é um piano com troca de cravelhas. Apesar de ser um piano nacional, Piano Brasil, um piano já mais antigo, ele está seguro na afinação. Então, um abraço para o Jorge, o meu amigo Alberto de Brasília, que está sempre acompanhando a gente em todas as lives. Ontem eu fiz a live com o Ronaldo e foi uma coisa maravilhosa, porque apareceu um monte de gente e a gente só está falando sobre pianos. Apareceu um monte de gente, um monte de perguntas, que é o que hoje deve acontecer aqui. Vamos lá, minha gente! Um abraço para o Gledson, lá da loja GS, da Teodoro Sampaio, a minha amiga Margarete, lá de Floripa. Margarete é uma pessoa extraordinária. Grande abraço para você, Margarete. O meu amigo Fritz, lá de Belo Horizonte, o grande substituto do afinador fantástico chamado Guido Franco, que era a pessoa que me acompanhava
o profissional que sempre me acompanhava nas viagens para conversar, conhecer e estruturar a questão dos pianos acústicos que vinham para o Brasil. Meu amigo Leandro Manfredini, que é o cara que toca o piano mais zen de todo o universo. O Leandro é espetacular, né? O Leandro é grande profissional. O Persson, lá de Porto Alegre, que vende pianos maravilhosos, está com a loja Porto Alegre, em Florianópolis. O Márcio, da SOS, lá de Curitiba, que é uma pessoa fantástica. O Paulo Memolo, um afinador, uma pessoa também incrível. Meu amigo Sérgio de Simone, lá de Boca Raton, morando mal, lá na Flórida, um espetáculo. O meu irmão Edson, que está ali já agitando, bacana, Edson. Estou com saudades de você, forte, alegre e retumbante. Estamos nos vendo aqui, né? Qualquer coisa vai escrevendo ali. A Rita maravilhosa, a Adriana, que é sempre um prazer ter a presença dela, porque a gente vai escutando o canal dela, vai vendo os trabalhos que ela vai fazendo e vai sentindo uma evolução cada vez mais segura, principalmente com relação ao talento natural que ela tem, que é a voz dela, maravilhosa, né? Ou então, o abraço está dado. Não me esqueçam que a gente sempre tem aquela boa coleção de pianos novos, pianos premium, pianos usados, mas todos eles revisados, todos eles com garantia, com afinação adequada. São pianos que realmente vocês podem confiar. E se vocês conhecerem alguém que precisa de alguma informação com relação a piano, é mandar ver, né? A Margarete já chegou ali? Olha que bacana. Tomara que sim. Margarete, já mandei aquele abraço especial para você. E curtam e compartilhem. Não esqueçam, hein? Ativar o sininho das notificações para vocês ficarem acompanhando de perto tudo que a gente coloca. Tem poesia, tem música, tem reflexão, tem textos maravilhosos, tem análise sobre música e mercado. É o canal mais impressionante. É um verdadeiro almanaque. E eu vou cumprimentar todo mundo que está participando agora ali. Vamos começar a conversar sobre este espetáculo chamado Blüthner. Olha que lindo! Blüthner. Vou fazer a pergunta para vocês agora ali. Atenção! Quem já ouviu falar em piano Blüthner? Pode escrever ali. Vamos lá. Estou aguardando. Sempre é uma informação interessante. Vamos ver. Alguém já ouviu falar no piano Blüthner? Esse é um piano maravilhoso. É o piano que a gente vai falar hoje. Vamos ver ali, minha gente. Vamos se manifestar. Alguém já ouviu falar? Rita, pode colocar aí. Minha linda, já ouviu? Não, a minha linda já deve, ela sabe tudo o que acontece aqui em casa. O meu irmão Edson, tá ali, Adriana, você já escutou? Já ouviu falar dessa marca de piano Blüthner? Leandro, você que é o cara que está sempre tocando, tem um piano Pleyel que você toca extraordinariamente, sempre bem. Você já ouviu falar no Blüthner? Esse é o assunto que a gente vai falar hoje. Vamos lá. Sempre falo. É isso mesmo, Rita. A gente está sempre falando porque é um piano diferenciado. E vai ser muito interessante vocês conhecerem a característica desse piano, que, infelizmente, lá de Blumenau, lá onde está acontecendo a Oktoberfest. Aliás, quem está na Oktoberfest hoje é a Sônia Flor. Ela não vai participar porque ela está lá tomando chopp, dançando, aquela coisa toda da Oktoberfest lá. Exatamente. As toalhas Blüthner. Perfeito. Olha a Inês chegando. Inês, você já ouviu falar no piano Blüthner? Já pode ir falando ali. Já ouviu falar, Inês? Piano Blüthner. E aí vamos para a contagem regressiva e vamos começar essa história maravilhosa. 3, 2,
1. O nome da empresa chama Julius Blüthner Pianoforte Fabrik. A sede é Leipzig, na Alemanha. A Blüthner fabrica pianos de alta qualidade em Leipzig, essa cidade que fazia parte da Alemanha Oriental, desde 1853. Lá se vão mais que 150 anos, né? E embora ela tenha sido nacionalizada em 1972, e já vou comentar o que aconteceu nesse processo da guerra, e eu já comentei várias vezes, né? A guerra foi responsável pela grande destruição do processo de distribuição de pianos pelo mundo, né? Embora ela tenha sido nacionalizada em 1972, ela sempre permaneceu sob a gestão da família Blüthner. Aliás, por volta de 1900, a Blüthner, esse nome que é estranho para nós brasileiros, porque a gente não tem um representante legal, são raras as pessoas. Eu tenho um Blüthner de meia cauda, por 110, eu acho que é o valor que eu tenho ele. Mas é muito difícil de encontrar um piano, alguém que tem um piano Blüthner. E eu já vou falar qual é a grande característica dele, assim como aconteceu com o piano Bechstein, né? A Blüthner, em 1900, se transformou na maior fábrica de pianos da Europa. Então, realmente, foi extremamente significativa a presença da empresa criada por Julius Blüthner, que nasceu em 1824 e eu acho que faleceu em 1910, se não me falha a memória. Ou seja, de lá, desde a sua fundação em 1853, essa empresa desenvolveu patentes, ideias e revolucionou a construção de pianos, principalmente o moderno sistema de fabricar pianos. Por isso que em 1900 ela acaba se transformando na maior empresa de pianos da Europa. Durante a Segunda Guerra, e aí vem aquela história triste, né? Sempre. A Grande Depressão, 1929, e o começo da Segunda Guerra Mundial só provocou destruição e desespero em toda a linha da história da humanidade, mas afetou principalmente a fabricação de piano. Durante a Guerra Mundial, a fábrica foi bombardeada e totalmente destruída. Se perdeu muito documento importante nessa destruição. Na época não tinha esse negócio de guardar as coisas na nuvem, né? Nem de digitalizar documento, nada. Então, com a destruição da fábrica, se perdeu muita informação técnica com relação aos pianos. Mas os artesãos que trabalhavam na fábrica e estavam parados em função da guerra, retomaram. Depois da guerra da Alemanha, a própria estrutura da Alemanha, era a Alemanha Oriental, permitiu que a família Blüthner e os trabalhadores, os colaboradores da empresa, reconstruíssem. Porque é bom e interessante pensar, Blüthner era um símbolo da Alemanha Oriental. Era uma espécie de tesouro nacional. E principalmente porque a União Soviética, que era parceira da Alemanha Oriental, comprava muito, era fã dos pianos Blüthner. 2 pianos eram importantes para a Rússia. Piano Ronig, que acabou se transformando mais uma das marcas da Blüthner, foi incorporada pela Blüthner, e o próprio piano Blüthner. Mais um, que inclusive eu tenho um de 1/4 de cauda disponível também para vender, que é o piano Estônia. É uma pena que pouca gente saiba sobre a qualidade desse piano, mas ele é espetacular, extraordinário. Piano Estônia. Com a queda do Muro de Berlim, a Blüthner voltou a ser propriedade privada, não mais do Estado,
porque toda aquela parte da Alemanha Oriental, toda a linha de indústrias, etc., começou a fazer parte do Estado, principalmente aquelas que eram símbolo do Estado, o tesouro do Estado. Então, em 78, com a queda do muro, ela passou novamente a ser uma propriedade privada da própria família Blüthner. Os pianos Blüthner, é interessante observar, piano Blüthner tem a parte externa, que é o chamado rim, produzido por uma madeira chamada faia. Só os pianos de cauda, hein? Só os pianos Blüthner de cauda. Depois vocês vão escutar as marcas que a própria Blüthner está fabricando e que não usa esse tipo. Ou seja, é uma madeira extremamente resistente e que ajuda e colabora na ressonância simpática, algo que determina o colorido do som do piano. Tampos harmônicos de abeto maciço, é lógico, é uma condição para uma fábrica nesse perfil, são pianos caros, né? As cravelhas são cravelhas produzidas pela Delimit, que é uma das melhores fábricas de cravelha com aço espetacular, né? O acionamento das teclas é produzido pela Renner, os martelos são Abel e o acabamento em poliéster. Os pianos para exportação, todos eles têm os pedais, incluindo o pedal tonal, aquele que todo mundo, né? O pedal que eu não sei por que as pessoas pedem. A Adriana já fez esse comentário, né, Adriana, com relação ao piano, ao pedal tonal. Teve uma música que ela usou o pedal tonal, e ela está de parabéns por causa disso. Mas eu raramente vejo alguém que saiba, tem noção de como utilizar numa peça o pedal tonal. De qualquer forma, está lá o pedal tonal, o na corda e o pedal de sustain, que é o praxe, né? E os pianos de armário, logicamente, é aquele pedal que é o pedal abafador, né? Que é para reduzir o volume. A Blüthner, ela dá preferência na fabricação dos pianos de cauda, portanto, por ano, só 100 pianos verticais são produzidos pela Blüthner, e mais ou menos uns 500 pianos de cauda são produzidos pela empresa em 6 modelos diferentes, com a marca Blüthner. Um pouco vocês vão saber as outras marcas da empresa. Em homenagem ao 150º aniversário, sempre é difícil lembrar dessas coisas, aula de português lá da época do antepré maternal. 150º aniversário da empresa, a Blüthner lançou o modelo Jubilee, que significa o jubileu, logicamente, com uma placa comemorativa de ferro fundido, no estilo do piano tradicional, produzido pelo próprio Julius Blüthner. Ou seja, é um trabalho artesanal espetacular, lembrando a grande fase de ouro dos pianos lá do final do século XIX e começo do século XX. Uma edição do Julius Blüthner, que é um piano muito bonito, e eu já coloquei várias imagens dele, né, no meu Face, no Instagram. Em homenagem ao fundador, é lógico que agora opera com a 5ª geração da família Blüthner. E só fica disponível, logicamente, para os Grand, ou seja, para os pianos de cauda. Os pianos Blüthner incorporam várias características técnicas únicas, e prestem atenção que uma delas é excepcional. Um intervalinho antes de começar, para ver se tem alguma pergunta, alguma dúvida. Estou vendo a Inês ali comentando, a turma fica agitando. Mó barato esse chat. Eu, depois que termino, fico vendo o que vocês ficam comentando. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas é muito bacana essa relação. Não esqueçam de dar o clique lá no joinha para dar força para o canal, né? O pessoal vai espalhando mais. Quanto mais joinha, mais o
YouTube vai espalhando esse tipo de vídeo para mais pessoas, né? Olha que interessante, minha gente, a questão exclusiva que só acontece num piano Blitner. Eu já comentei, mas vou atentar para os detalhes. Com cordas alíquotas, as notas na seção aguda, as notas mais agudas, mais altas, aproximadamente 2 ou 3 oitavas, tem 4 cordas ao invés de 3 cordas. Embora o martelo toque e martelo toque, como qualquer piano, em 3 cordas. Ou seja, não há um feltro maior, nem um martelo maior para bater em 4 cordas. A função dessa corda é criar uma ressonância simpática, uma espécie de escala dupla, para que a vibração entre em consonância com essas 3 notas percutidas e gere um som cristalino de uma tonalidade, eu falo tonalidade com encantamento. Já toquei várias vezes em pianos Blitner. Pena que eu não posso gravar, porque eu não sei quem tenha um, a não ser aquele que eu tenho para vender e que eu ainda não fui ver lá o piano, fazer uma gravação nesse piano. Até uma das coisas que eu preciso fazer na semana que vem. Mas a sonoridade, a qualidade do som com essas cordas é fora do comum. 4 notas. 3 o martelo bate normal, como qualquer piano de cauda, ou qualquer piano nas notas agudas, e uma nota criando mais ou menos o efeito de uma escala dupla ou de uma ressonância simpática. A corda extra, ela fica um pouco elevada ligeiramente acima das outras. E vibra apenas exatamente como eu comentei. Olha que bonito. Simpaticamente. Por isso chama-se ressonância simpática, que é o grande segredo. O que as pessoas dizem, mas por que um piano Steinway é tão caro? Por que um piano Blüthner é tão caro? Por que um piano Fazioli é caro demais? Exatamente por se atingir um nível de ressonância simpática fora do comum, extraordinário. O efeito ouvido, principalmente na área dos médios e fortes, né? A ação de você tocar com uma expressão nas teclas é semelhante àquilo que acontece com a escala duplex, a escala dupla, adicionando uma cor, um efeito tonal de agudos que auxilia, eu vou ser poético agora, no canto do piano. Parece que o piano está cantando. Isso é o piano Blitner. É encantador. E hoje, eles estão produzindo modelos exclusivos e performáticos, digamos assim, excepcionais, de uma beleza fora do comum. Peças que você olha e diz assim, mas espera lá, isso é um piano? Aí você toca naquilo e aí é um som, parece um som do espaço, parece um som fora do comum. Então, piano Blitner, minha gente, é algo extraordinário, e eu só tenho falado de pianos extraordinários, embora na última a gente tenha falado da história da Fritz Dober, que é o nosso piano aqui da América Latina, o único fabricante que tem, e que tem uma história, e a gente contou a história lindíssima. A elaboração da pianofatura paulista, a estruturação da pianofatura paulista, o empreendedorismo é de se admirar. Chegou meu amigo Alberto, lá da Alberto Teclados, uma pessoa espetacular, um grande abraço. Preço realmente não é fácil. Hoje um piano de meia cauda Blitner vai ficar na faixa de 1 milhão.
Por isso é raro encontrar no Brasil, porque existem várias opções que você consegue trazer com mais facilidade. Eu acho que agora a Yamaha vai começar a cortar e começar a trazer os pianos Bösendorfer aqui para o Brasil. Eu consigo trazer Bösendorfer através de mecanismos que a gente tem que achar para trazer. Não são meios que normalmente não é por importação da própria Yamaha, que é a dona da Bösendorfer. Piano Steinway é natural, piano Mason Hamelin. Essa semana coloquei uma gravação muito bonita do Pintinhos no Terreiro, tocando no Mason. Esse piano está lindíssimo. Quem tem condições de comprar um piano daquele nível, ele é 1/4 de cauda, tem 1,62 m, eu acho que é. Alguma coisa assim. Ele não chega a ser meia cauda, é 1/4. Mas tem uma sonoridade, chama Artist Series. Espetacular. É só escutar lá. É escutar a gravação feita com celular. Aquilo que o seu Alberto faz de vez em quando, que é extraordinário. O seu Alberto muitas vezes pega esse jogo de graves, médios e agudos e fica fazendo um trabalho maravilhoso. Eu até fico surpreso, porque essa semana ele fez uma ação lá na Alberto Teclados, eu acho que foi em parceria com a Cássio, é isso, né, seu Alberto? E foi muito bacana. Ele senta ali e começa a explorar esse carinho, essa alegria que é ter um piano em que você possa contar com graves, médios e agudos, com o mesmo clima, com a mesma cor, com o mesmo tom, com o mesmo brilho que você precisa. Abraça você. Adriana já vai ali, tem um piano digital maravilhoso. A hora que se puder, Adriana, fale com a gente. A gente vai colocar um piano dessa linha para você saber o que é ressonância simpática, que ainda o sistema digital simula e simula muito bem, mas não chega nem perto daquilo que é sentir o cheiro, a cor, o brilho da ressonância simpática de um verdadeiro e alegre e retumbante piano acústico. Né? Tem alguma pergunta ali, minha gente? Vamos ver. Estou vendo aqui, ó. Mais barato que o Besta. O Besta é um piano. O Besta tem uma questão bastante interessante com ele, que tem algumas características, eu diria para vocês. Só lembrando, hein? Bechstein, Blüthner, Fazioli, Steinway, Gottlieb Steinweg, são pianos nota 6. Na escala de 1 a 5, a nota é 6. São 5 pianos que tiram nota 6. São acima, superior ao máximo que se pode imaginar a um piano de cauda. Então, Blüthner está nessa mesma linha do piano Bechstein, mesma linha do piano Fazioli. Se bem que o Fazioli já é uma outra conversa, o Fazioli, já falamos sobre ele, na vida. Fazioli, eu tenho a alegria de poder tocar toda semana no Fazioli, gravo coisas maravilhosas. Aliás, eu coloquei aquela música lá, acho que foi Manhã de Carnaval, ficou lindíssimo, é espetacular o equilíbrio de som desse piano, né? A outra característica diz respeito aos martelos angulados. Mas eles podem parecer estranhos à primeira vista, embora o motivo você não consiga perceber essa questão aparente do martelo. Acontece que os martelos angulados são, na verdade, cortados em um ângulo para combinar com a linha das cordas, principalmente na parte aguda, onde está o alíquot, e montados retos nas hastes, ao invés de serem cortados retos e montados em um ângulo, como acontece com todos os outros pianos. A empresa, a Blüthner, fala que o efeito é distribuir mais uniformemente, isso é patenteado, só acontece com a Blüthner, a força do golpe nas cordas e nos martelos,
e fazer com que a conexão mais firme dos elementos que controlam o martelo e a corda, que também são posicionados, tudo é posicionado em linha reta, só há um pequeno ângulo no martelo, né? Visualmente, o efeito é uma linha de martelo uniforme. Você olha para o piano e percebe. Só quem é realmente muito atento a essas coisas é que vai notar essa questão do martelo angulado. E a questão da afinação do alíquot. Estou com algum afinador aí? Não. Estou sem nenhum. O Fritz não apareceu ainda. Seu Alberto não mexe com isso. Marilza, boa noite, Marilza. Que bacana você participar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Quem mais está ali? Atenção, vamos dar uma olhada. A Inês, maravilhosa. Meu irmão Edson, forte e retumbante. Alguma pergunta, minha gente? Tem alguma dúvida com relação? Agora eu vou falar uma parte extremamente técnica, como se não estivesse falando em partes técnicas, né? Eu até vou comentar com vocês que eu tive um pequeno problema essa semana, um problema na articulação das mãos. Eu não sei, começou a aparecer um negócio estranho nas minhas mãos, e aí uma dor meio intensa, eu vou ter que ficar sem tocar piano, porque eu senti que alguns dedos eu perdi. Podem perceber aqui, minha gente. Não sei o que aconteceu com a minha mão, mas eu vou tentar fazer pelo menos aquela tríade no piano para ver se dá certo para tocar aquela tríadezinha e acertar as notas aí. Mas eu tenho certeza que o meu médico vai me recuperar logo. Vamos lá, minha gente. Alguma pergunta sobre Blitner ali? Atenção! Vou até aproveitar para tomar um golinho d'água enquanto eu vejo aqui. Atenção! Marilza, maravilha! O Avante é a assinatura de todos nós, né, minha gente? Atenção! Não esqueçam de clicar no joinha lá depois, hein, minha gente? Ajudar o canal. Então vamos continuar. Vamos lá ver, atenção. Veja bem, a parte aguda do piano Blitner tem essa questão de tocar, de ter quatro cordas. Ou seja, quando você olha para o piano, você vê. Normalmente, quando você olha para um piano de cauda, um piano de armário, você vê aquela quantidade de cordas impressionante. E no piano Blitner, dobrado, porque você, ao invés de enxergar 3 cordas, você acaba enxergando 4 cordas nas 2 3/8 finais do piano, que é o que dá esse tom, esse colorido. Para afinar esse tipo de corda, que é o alíquot, você precisa de 2 abafadores de cunha, que são aqueles abafadores que você coloca entre as cordas. De preferência, abafador de feltro. A primeira coisa que você tem que fazer é afine a corda esquerda com o primeiro abafador entre o centro e a corda direita, e o segundo abafador entre a corda direita e a quarta corda. Segundo, remova o primeiro abafador e afine a corda central na corda esquerda. Terceiro, mova o segundo abafador para que ele abafe a quarta corda, mas não a corda da direita. Afine a corda direita. Você veja, uma por uma, hein? Agora que você tem apenas a quarta corda para afinar, você vai ter que dedilhar, porque o martelo não vai pegar essa corda. Você vai ter que usar o beliscão. Então, dedilhe a corda certa para chegar ao equilíbrio. E aí você vai afinando essa corda, chamada alíquot, dando um equilíbrio à afinação. Conseguiram entender? Eu
coloquei isso para vocês, comentei sobre essa questão de afinar, só para vocês perceberem o que significa ser um técnico que tem condições de entender como afinar um piano Blüthner. Ou seja, não adianta chamar um técnico que não tem esse tipo de conhecimento para ajustar, afinar e regular um piano Blüthner. Tem que ser uma pessoa preparada para isso. Não se pode brincar com um instrumento desse, porque quando ele está em desequilíbrio, o som do piano realmente fica uma porcaria. Não esqueçam. Olha, Sônia Flor, o que é isso? Não está lá com o chopp lá no meio da Oktoberfest? Isley aí aparecendo, alegre e retumbante. Sônia, um beijo para você, Sônia. Vou fazer a pergunta agora para a Sônia Flor, a nossa diretora. Sônia, você já ouviu falar no piano chamado Blüthner? Você está ali na região da Alemanha, né? Oktoberfest. Oktoberfest. Uma maravilha. Você já ouviu falar em piano Blüthner? É só comentar ali, gente. A Blüthner projetou e construiu um piano para pianistas canhoto. É mole. Tudo que você vê num piano tradicional foi invertido. As notas agudas na parte esquerda e as notas graves na parte direita. Pode uma coisa dessas, minha gente? Eles desenvolveram... Teve alguém que fez uma pergunta dessas um tempo atrás. Eu digo sim, teve, claro. E aí está a resposta. Você pode encomendar. A Blüthner só faz sob encomenda o piano para canhoto. E a pessoa que for tocar no piano, que é canhota, logicamente, tocar no piano Blüthner, tem que ter toda uma estrutura, partitura, etc., coerente para canhoto, porque senão, como que vai fazer, né, minha gente? Existe um piano para canhoto, piano Blüthner, feito sobre encomenda. Ou seja, esse piano é completamente invertido, com as teclas agudas, martelos, cordas à esquerda e o baixo à direita. Ele só é possível conseguir esse piano através do quê? Encomenda. Vai ficar pelo menos uns 15% a 20% mais caro do que o piano tradicional. Mas só sobre encomenda. Não ouvi. Está aí a resposta da Sônia. Perfeito. Está ouvindo agora, piano Blüthner. O símbolo de um piano extraordinário, com 4 cordas na região aguda do piano. Um som fora do comum. Eu vou fazer uma gravação, quero ver se faço a semana que vem no piano Blüthner, um pouquinho mais antigo, mas ele está bem reguladinho, ele está bonito, está espetacular, para que as pessoas consigam escutar e entender o que significa essa tonalidade, essa estrutura criada pela Blüthner para deixar um tom bem mais impressionante do piano, né? Com relação ao voicing, o que significa o voicing do piano? Muitas vezes a pessoa compra um piano, mesmo esses pianos tradicionais brasileiros, o meu som está muito metálico. Um bom afinador, um bom técnico, ele tem condições de mexer nos martelos e criar um voicing mais aveludado. Para quem toca jazz, por exemplo, um voicing mais pop, mais definido, mais claro. Ou seja, voicing significa entregar para o cliente o gosto entre aveludado e metálico que ele gosta de ter com relação ao piano que ele tem em casa. Entende? Então, com relação ao voicing, os pianos Blüthner têm um som muito completo. Vou ficar poético hoje. Quente.
romântico, lírico, geralmente mais profundo e escuro do que alguns dos seus equivalentes alemães, como o Bernstein, como o Schimmel, como os pianos dessa linha europeia. Nada a ver com o piano italiano Fazioli lá, hein? O sustento do piano Blitner tem uma característica especial e você precisa se acostumar com ele. Então, vou dar um detalhezinho. O sustain é bom, mas a um nível baixo de volume, você precisa ter técnica para usar o pedal. Os pianos são construídos com materiais excelentes e têm preços maravilhosos em comparação com alguns concorrentes. Mas, como o senhor Alberto falou, é um pouquinho mais barato que um piano Bernstein, mais barato que um piano Bernstein. Mesmo assim, é um piano premium, é um piano que o cara realmente precisa ter para comprar o meia cauda e pagar R$1 milhão, a pessoa precisa estar muito bem preparada para isso. Na década de 1990, uma linha de pianos chamado o sobrenome da família é Hassler, foi adicionada à linha Blitner, e Hassler é o nome, quer dizer, a Blitner foi, né, aquela coisa de crescendo a árvore ginecológica, foi crescendo a árvore geológica, e com isso expandiu os nomes, não ficou só Blitner, apareceu também esse sobrenome Hassler. E eles, então, resolveram criar uma marca com esse nome, com Hassler. E aí, eles foram criados para competir no mercado americano e eles têm uma característica técnica e estética um pouco mais convencional do que os pianos Blitner e custam em torno de 25% a 30% mais barato. O objetivo realmente é esse, esses pianos serem entregues e levados para os Estados Unidos. Canadá e Estados Unidos, que é o principal objetivo deles. Por exemplo, os pianos de cauda, para vocês perceberem a diferença com relação à parte técnica, são encordoados em loop, em vez de encordoados de uma só vez. Não há encordoamento alíquota, ou seja, não há aquele sistema de 4 notas no Hassler, de 4 cordas, e os martelos são cortados e montados de maneira convencional. Não existe aquele ângulo no martelo da região alíquota. A estética do case e do plate é bem mais simples, é lógico, para facilitar o custo. Os pianos são feitos na fábrica da Blitner da Alemanha, não há parceria da Blitner com nenhuma empresa oriental. Seguem sempre o padrão de qualidade que a Blitner consegue oferecer. Alguém já ouviu falar em piano Hassler? Até eu estava já esquecendo o nome da família. Hassler. Eu nunca consegui tocar ou ver de perto o piano Hassler. Mesmo em feiras onde está a Blitner. Onde está a Blitner, eles mostram só Blitner. Impressionante. Mas, segundo a empresa, esse é o perfil, né? Os pianos são feitos na própria fábrica, não há parceria OEM com ninguém do Oriente, e o padrão de qualidade é supervisionado pela própria Blitner. Em 2016, a Blitner, vendo tudo o que estava acontecendo no mercado, principalmente com a Yamaha, que é a detentora do melhor comércio de pianos e instrumentos musicais do mundo, eu já comentei com vocês, né? A diferença de comércio, de valores de negócio anual da Yamaha para o segundo colocado é assustador. A Yamaha, na divisão de instrumentos musicais que envolve áudio, ela vende aproximadamente 5 a 6 bilhões de dólares por ano. Enquanto a Gibson, que é a segunda colocada,
vende por ano aproximadamente 800 milhões de dólares. A diferença é absurda, de milhões para bilhões. Depois vem Steinman, vem toda essa turma vendendo abaixo de 800 milhões. Então, mesmo empresas sofisticadíssimas e maravilhosas vendendo muito, não chegam perto daquilo que a Yamaha produz. É impressionante. Alguma pergunta ali, minha gente? Antes de eu comentar o que aconteceu em 2016, ali todo mundo, eu acho isso mal barato. Esse chat da gente aqui é exatamente. Adriana, você tem razão. Seria legal mostrar essas 4 cordas. Então, agora, quando eu for tentar fazer a gravação dele na próxima semana, eu vou filmar esses detalhes para que vocês possam perceber como é impressionante olhar para o encordoamento do piano, olhar para a marteleira, olhar para a forma com que o alíquota é colocado, a nota fica um pouquinho mais alta do que as 3 cordas, né? A corda alíquota fica um pouquinho mais alta que as 3 cordas, evita realmente que o martelo, ou a ação, o errado ou certo do martelo desregulado, chegue a bater nessa corda. Ela só vibra realmente. A função dela é essa mesmo. Alíquota é uma alíquota que é acrescentada às 3 cordas. Então, é interessante realmente conhecer. Isso só existe em Blitner porque é uma patente exclusiva deles. Não existe em outro. A Cássio está aproximadamente na 4ª, 5ª posição, São Roberto. Mais ou menos, acredito que nessa linha. Essa divisão de instrumentos musicais, hein? A Cássio é um poderio extraordinário, né? Como acontece com a Yamaha. A Yamaha Motor deve estar vendendo em torno de 20 bilhões, mais ou menos. É um troço fora do comum, né? Em 2016, a Blitner adicionou a sua linha de pianos, os famosos pianos híbridos. E ali o seu Alberto vai escutar aquilo que o pessoal da Cássio não gosta de escutar. Piano híbrido é um piano acústico somado ao piano digital. Mas tanto a função acústica quanto a função digital operam da mesma forma. Quando você aciona a função digital, ela é digital. Quando você funciona a opção acústica, ela é acústica. Coisa que, por exemplo, no caso do piano híbrido da Cássio, não existe. A Cássio não sabe fabricar piano. Então, na verdade, é um marketing em cima para dizer o seguinte: tem um martelinho que fica trabalhando exatamente por isso é o piano híbrido. Não é. Piano híbrido são pianos que têm as 2 tecnologias e que funcionam em separado ao mesmo tempo. Você pode misturar as 2 tecnologias. Como eu gravo, vocês podem escutar ali no meu canal aqui, esse que vocês estão assistindo a live, vocês podem encontrar eu tocando em Transacústica piano, você diz clavier, por exemplo, é um piano híbrido. Piano que toca sozinho é um espetáculo, né? E você pode ligar ele, por exemplo, hoje um Disclavier, a um home theater, ligar a internet e assistir um show em tempo real que está acontecendo em Las Vegas. Você fica assistindo em casa e o piano tocando o que o pianista está fazendo lá. Eu acho que a Nora Jones está com a Yamaha ainda. Cada vez que ela faz um show, abre o canal naquele sistema Disclavier Radio para você escutar ao vivo e assistir ao vivo o Disclavier tocando o que ela está fazendo. É genial esse troço. Imagina a alegria que é para uma escola. O cara está aqui. A Steinway tem feito muito isso. Tem um novo endorse, uma pessoa que endossou, lógica, endossou Steinway, é brincadeira. Eu até fui assistir ele na Sala São Paulo. Teve um dia que fiz a gravação e coloquei Concerto na Sala São Paulo é o nome desse rapaz, que eu não recordo
o nome dele. O país dele também não é esses... O país de origem dele não é desses países como a Alemanha, França, etc. É um país da região ali, eu acho que é, sei lá, não sei dizer. Ele tem feito concertos na Alemanha com o piano espíreo da Steinway, e todo mundo que tem Steinway, que tem conexão, assiste esse concerto dele na hora programada, aquela coisa toda. Então, isso é um piano híbrido. Tanto faz você operar a linha digital quanto a linha acústica. Ou seja, se você quer tocar o piano acústico, ele vai responder acústico. Se você quiser tocar um Hammond num piano transacústico, você desliga o teclado, torna ele silent e aciona o digital. Assim, quando você estiver acionando as teclas, você vai escutar o som do Hammond, de um DX7, de um CP80, de um Rhodes, de um coral, dos violinos, de layers de piano. É extraordinário isso. Então, isso realmente, Roberto, isso é um piano híbrido. Martelinho ali naquele vidrinho aberto, isso não é piano híbrido. Marketing. E marketing tem essa questão. Ela é envolvente, porque a grande maioria das pessoas não assiste às lives do Ulick. E aí acaba não conhecendo e caindo nessas conversas aí que aparecem. Isso não significa que o piano não é legal. Esse esquema da caixa é lindíssimo, é encantador você tocar e ver os martelos trabalhando. É encantador. Eu fiz um vídeo com o piano, como é que era o piano? Que estava com a estrutura na frente, era de transparente, né? Putz, é um nome diferente, é um piano vienense. É maravilhoso. Você começa a tocar e você vê o acionamento, não precisa tirar a tampa, nada, você vê o acionamento do piano. Os pianos que são feitos de acrílico, entre aspas, né, que não é acrílico, lógico, é uma estrutura diferente, resistente para formar, para dar exatamente o impacto do piano, é muito bacana, porque daí você vê tudo operando no piano. Lindíssimo isso. E a Blittner fez exatamente isso. Ela resolveu entrar para essa linha dos pianos híbridos e colocou um sistema que tanto transforma o piano Blittner em silent, ou seja, para quem quer estudar, colocar fone de ouvido e não atrapalhar ninguém, mesmo num piano de cauda, ou inclusive tocar os dois instrumentos juntos, por exemplo. Está tocando o piano com strings. Aquilo que acontece com quem gosta de tocar piano em layer, né? Misturar dois timbres de piano. Então, maravilhoso. Meu amigo Urso, eu estou vendo que está chegando ali. Boa noite, Celso. Vou fazer uma pergunta para você, Celso. Direto para o Celso que acabou de chegar. Você já ouviu falar no piano Blittner? Conta para nós ali, Celso. Ivan chegando também, o Ivan Morim. Mais uma boa pergunta. Quem participou ontem da live? Você já ouviu, Ivan, já ouviu falar do nome desse piano? Blittner. É só fazer o comentário ali no chat, que é o chat mais espetacular da internet. É praticamente universal. Nós já temos até a presença de seres de outros planetas participando. É uma alegria especial. E se alguém achar que não tem ninguém diferente participando, vem o nosso dinossauro! Olha que impressionante! Até ele participa. Conta para mim, Ivan. Já ouviu falar sobre Blittner? Aí, ó, Celso, a mesma coisa. É complicado mesmo. E esse piano é excepcional. Vocês que chegaram agora, vou comentar só um pequeno item interessantíssimo do piano Blittner. O piano Blittner é um piano nota 6. Na escala de 1 a 5, nota 6.
Ou seja, ele é um piano além dos pianos prêmios. É piano diamante, pedra lunar. É mais ou menos esse perfil. Por quê? Ele tem um sistema alíquota que nas cordas, nas últimas duas, três oitavas da região aguda, ao invés de 3 cordas, são 4. As 3 cordas são acionadas pelo martelo. E a quarta corda, por isso chama alíquota, é uma alíquota, tipo o negócio do imposto. Ela acrescenta uma ressonância simpática, criando um som cristalino fora do comum. É realmente impressionante o que acontece com o piano Blitner. Assim como eu comentei sobre a Bechstein, que usa cravelhas sem embuchamento e que gera um tom, e a técnica de fazer isso é deles, hein? É uma técnica espetacular. No Bechstein, o desenho do som do piano Bechstein é algo inefável. Traduzindo para o português, indizível, que não se pode verbalizar. Vocês perceberam o nível, né? A coisa é praticamente uma enciclopédia. O piano Blitner tem essa questão de criar um timbre fora do comum, espacial, totalmente diferente. Os agudos do Blitner são totalmente diferentes do que qualquer outro tipo de piano. E aí, vamos continuar. Estamos em 2016, a Britney resolveu colocar, então essa opção é aquela boa e velha régua MIDI que se coloca um sensor óptico, uma fonte digital. Eu não sei de quem que eles pegaram essa fonte digital, né? Qual é a empresa que está fornecendo, e provavelmente é a Yamaha. Você sabe que a questão de produção de componentes eletrônicos, todos os bons produtos do mundo, mesmo sendo instrumentos musicais, têm peças, estrutura feita pela Yamaha. Você pode abrir vários teclados de várias marcas. Um carro, por exemplo, como o McLaren, o controle do motor do McLaren todo é feito com componentes especiais da própria Yamaha. O som de um Lexus é Yamaha, porque a Yamaha ficou meio sócia lá da Toyota. Depois que ela parou de mexer com o carro, ela fez uma parceria com a Toyota. E a linha Lexus, por exemplo, hoje saiu um Lexus novo, em que a Yamaha desenvolveu um som. É genial esse negócio. Eu não lembro o nome, porque é tanta coisa na cabeça. Mas a Yamaha desenvolveu para esse Lexus, que tem uma velocidade espetacular, ele desenvolveu o escapamento com o som de um Fórmula 1. Isso é coisa da Yamaha, né? Mas nós estamos falando do Blitner. Então, essa opção MIDI, que eu acho que houve uma parceria com a Yamaha, pode silenciar o piano, para você usar ele como silent, tipo um fone de ouvido toca o piano, como vocês já conhecem, ou pode ser adicionada a qualquer modelo de piano com aquele esquema de, digamos assim, de você tocar o piano com strings, aquelas misturas que a gente faz, o que realmente define um piano híbrido. Esse sistema que a Blitner desenvolveu para o instrumento dela, você compra, digamos assim, né? Você compra a parte, comprou o piano, pede para instalar o sistema deles. Deve custar em torno de uns, vamos lá, $8.000, $10.000 a mais. Não é muito não, hein? Por exemplo, o espírito da Steinway aumenta em 40%. O Steinway já é caro. Se você quer um espírito, põe a 40% sobre o valor de um piano normal.
Então, um modelo M hoje deve estar na faixa de 1.200.000, 1.300.000. Se ele for Inspire, não, o Inspire não vai no M, não. O Inspire vai nos modelos maiores, ou de, acho que é o O ou B, qualquer coisa assim, não lembro. Quais são os pianos que podem ser colocados Inspire? Mas você aumenta 40% sobre o valor do piano. É caro o sistema. E eles, em 2018, percebendo o que acontecia com o Disclavier, que foi instalado nos pianos CFX da Yamaha, eles perceberam que era importante que as pessoas tocassem e gravassem as performances. Até então, o Inspire só reproduzia. Hoje, o Inspire tem condições de reproduzir e de gravar aquilo que a pessoa está tocando. Então, existem horários, programas especiais e um pad que vem, logicamente, de brinde. Eles chamam de brinde. Deixa eu pegar aqui a minha mãozinha de ouro e vou dar uma coçadinha aqui. Eles chamam de brinde o troço, né? Mas vem um pad, um iPad junto com um espelho para que você consiga controlar as músicas que você recebe, e todas são da linha clássica. A Steinway preserva essa questão da música clássica, né? E mantém esse sistema. Eu vou só fazer um comentário final para a gente não enrolar. Eu achei até que a gente fosse terminar antes, mas Blitner chama atenção realmente. Eu vou gravar no Blitner, vou mostrar, Adriana, a parte interna dele para vocês perceberem que impressionante que é a tecnologia empregada no piano com 4 cordas. É corda que não acaba mais. É uma dor de cabeça para o afinador que eu vou contar. Eu fiz a explicação de como afinar o aliquot só para mostrar para vocês que não adianta chamar um técnico que não tenha conhecimento em Blitner para afinar um Blitner, porque ele não vai conseguir afinar. Pronto. Então, o cara que tem um piano Blitner sabe que precisa de um afinador específico para ele. Não tem nada a ver. Exatamente isso, Ivan. Ele não é híbrido. Híbrido é o seguinte: o piano funciona acústico? Funciona acústico. Então, ele é piano com a estrutura, com frame, com cordas, com os martelos batendo em corda. O piano é digital? Piano digital, você toca e escuta os timbres digitais. Piano híbrido, mistura essas duas tecnologias. Não o acionamento de um martelo. Esse híbrido da Cássio é um marketing. É uma imagem que se cria, que é uma coisa muito bem bolada, muito bonita, uma parceria com a Bechstein. Eu não sei como eles fizeram esse sampleamento do piano Bechstein, mas a marca é uma marca de importância. Aqui está o seu Alberto ali, consegue definir claramente. Ele tem acesso, grava, faz coisas maravilhosas com o piano Cássio. Mas ele não é híbrido de verdade, não. É um híbrido de marketing, tá? A Blitner, só para encerrar aqui, a gente vai deixar as perguntas em aberto. A Blitner também é dona das fábricas Irmler. Eu me lembro, quando eu tocava em Curitiba piano em restaurante, era uma coisa maravilhosa. Na minha época que eu tocava piano em restaurante, músicas de elevador, que vocês já sabem, que são aquelas musiquinhas que todo mundo chora, o primeiro piano que no ambiente, quando lançaram um shopping em Curitiba chamado Shopping Miller, tinha uma casa maravilhosa, uma coisa luxuosíssima, chamada Steakhouse. Só pelo nome você já viu que ali é para carnívoro, né? Esse negócio de herbívoro e de vegetariano, vegano, não chega nem perto. Não me convide para essa festa que eu não tenho nem roupa. E o primeiro piano que eu tinha lá era um piano antigo, muito bonito, muito bem afinado, extraordinário, Irmler. E há outras duas marcas deles que são fantásticas também. Ronisch, que era uma fábrica da região tcheca, ou era tcheco ou era alemão, não lembro bem. E Ronisch foi era o piano da Chiquinha Gonzaga, hein? E tem um timbre extraordinário. E o Ronisch, o criador da empresa,
isso aconteceu no século XIX, ele não tinha frescura com relação à patente. Ele registrava a patente de invenção, principalmente para os verticais, e dizia o seguinte: eu só registrei a patente para dizer que fui eu que fiz. Mas se vocês quiserem usar, está livre, eu não vou criar problema para vocês, não. Quer dizer, o cara era genial. Não tinha história com ele. Ele desenvolvia as coisas para o mundo, para o universo. E um piano maravilhoso. Quem tem condições de tocar no piano? Eu gravei umas músicas no piano Rones, que estava lá na loja de pianos, que é espetacular. Um som lindíssimo, quente. Eu fico me perguntando por que as pessoas compram esses pianos que estão ali, que estão... som ruim, negócio abafado, som de harpa. Não é possível, minha gente. E outra marca de piano, depois da Rones, também chama Hupfeld. Hupfeld. Então, são cinco marcas que a Blitner fabrica, todas sobre a tutela da empresa lá em Leipzig, na Alemanha. Mais alguma dúvida, minha gente? Os modelos AP da Caixa nada tem a ver com o híbrido. Não tem a ver, não. Então, fala para o pessoal, eles ficam tristinhos. Mas não tem. Híbrido é exatamente isso que eu comentei com vocês. O piano é acústico e o piano é digital. Você pode misturar as duas coisas, você pode tocar as duas em separado. Quando você pega, por exemplo, um piano híbrido, por exemplo, daqui que nós falamos da Blitner, você diz, eu não quero tocar o piano, não, eu quero tocar um Hammond. Você vai lá, toca um Hammond. É um sistema digital tocando. No piano transacústico da Yamaha, como eu já comentei ontem, Ivan, lá com o Ronaldo. O piano, o Hammond soa na tábua de ressonância. Nas outras marcas, nenhum deles faz isso. Soa num sistema, tem que ter um sistema de som. E o sistema de som que a Blitner escolheu, vou falar para vocês ficarem com água na boca, né, e quererem comprar o Blitner, daí vocês vão falar com o Uli, que é lógico. O sistema de som é Bose. O piano vem com um sistema de som Bose. Para que o sistema digital, Ivan, tenha resposta num sistema Bose, com uma qualidade impressionante. Se a pessoa quiser amplificar isso, por exemplo, uma igreja, tem também saídas de áudio muito boas. Por isso eu acho que o sistema que a Blitner comprou é um sistema que é da Yamaha, é uma parceria. Componentes eletrônicos, a Yamaha domina o mercado mundial. É impressionante o que elas fazem, gente. Eu tive 2 pianos, um Aeolian, que é americano, e um Schiedmeier. Schiedmeier estou vendendo um com como é que chama? Com aqueles castiçais. Aliás, mostrei o piano, uma senhora veio e disse assim, eu quero os castiçais. Não vendo, mas eu achei os castiçais e o Jorge, parceiro maravilhoso, foi levar lá para ela. Espetacular. Schiedmeier. Essa empresa existe hoje na Alemanha e só está fabricando harpsichord, os órgãos de... Esses reed órgãos são órgãos litúrgicos. Parou de fabricar piano a Schiedmeier. Aeolian, não esqueçam, pianos Aeolian são pianos americanos de altíssima qualidade, hein? Ficou uma junção entre a Aeolian, Schickering, Mason & Camelin, essas marcas extraordinárias americanas que tiveram um esplendor até o começo do século XX, né? Depois tudo foi para o mar. Existem samples a nível de master pianos, como no caso do Blitner. Bose é renomado mundialmente. Olha, eu não tenho tanta intimidade, Ivan, com relação a esses caras que estão vendendo sample. E tem gente séria vendendo sample, que eu já escutei uma gravação da Adele, em que eles ampliaram um F212, que é aquele piano que eu toco, e que é uma delícia maravilhosa. Eles ampliaram aquele F212 numa limpeza
e numa sonoridade tão extraordinária que ficou impressionante na gravação da Adele. E foi feito com o sistema sampleado, não lembro qual foi o controlador, mas a pessoa que fornecia o sample dos pianos. Então, deve ter realmente samples com excepcional qualidade, usando esses pianos master, né? Esses pianos premium, pianos diamante. Vamos chamar de novo os 5 pianos que são nota 6. Bösendorfer, Steinway, Bechstein, Blitner, Rodgren e Steinweg. Os outros chegam até a nota 5, que é o máximo, né? E já é uma coisa extraordinária. E aí se inclui a Yamaha, você inclui Mason Hamlin, você inclui uma série de marcas ali que estão maravilhosas e que são pianos incríveis, né? Os nossos pianos brasileiros, o pessoal chora, fica bravo comigo, porque eu tenho o meu piano que eu sou muito mais lindo que a Yamaha, aquela coisa toda, e fica aquela frescura toda. Mas é que a pessoa escutou o som do piano, já se acostumou, tecnicamente falando, ele é inferior, mas a pessoa tem um apego. O ouvido já se educou a escutar aquele som, acha maravilhoso. A pessoa deu um beijo naquela menina quando tinha 15 anos de idade. Ele encontra ela com 25 anos de idade, aquele troço fica na cabeça. Não interessa se ela está bonita ou está feia. O cara fica encantado com aquilo. Você entende? Então é uma coisa pessoal. O máximo que os nossos pianos chegam é nota 1. Fazer o quê, né? Minha gente, vamos para a contagem regressiva encerrar essa nossa edição maravilhosa. Agradecendo a presença de vocês são espetaculares e o chat mais espetacular do mundo. Ivan, você viu isso, Ivan? Que coisa maravilhosa! O Celso já é de casa, já conhece, o meu irmão Edson, a Sônia, toda essa turma Slay, todo esse pessoal, forma um grupo maravilhoso. Não esqueçam de dar o likezinho ali, se puderem compartilhar, falar com as pessoas. E também não esqueçam que o Único está precisando trocar o Jaguar dele, né? Se tiver alguém que queira um piano, não precisa ser tão extraordinário, mas um piano bom, eu tenho a solução, com segurança, pianos com garantia, pianos que realmente têm tudo aquilo que a pessoa precisa para ter um piano ideal, mesmo que sejam os pianos nacionais. Eu comentei com vocês, eu estou oferecendo um piano Brasil que está com as caravelhas novas, tem um trabalho que o técnico fez ali que ficou impressionante. E é um modelo maior, é um modelo luxo da Brasil, coisa que Madalena Taliaferro era a grande endossadora, a endorse dos pianos Brasil aqui no Brasil, logicamente. Né? Abraços para todo mundo, Adriana. Um beijo para vocês, Rita maravilhosa. A Rita vai fazer o espetáculo dela no sábado, está lá se preparando, vai arrasar. Todo mundo vai ficar alegre e retumbante. Grande Ivan, obrigado por você estar aqui participando com a gente. Atenção, 3, 2, 1, encerrando.